Capítulo 7. As crianças de amanhã. Estou empolgado com o tema da conferência de vocês. Acho que concordam comigo, que é meio ridículo e longo designar um ano como o ano da criança. Todo ano deveria ser um ano da criança, e já está na hora de se reconhecer isso. Talvez isso possa dar um início à coisa e possamos agir juntos para reconhecermos que as crianças precisam urgentemente de nós. É sobre o conceito da criança, a criança de amanhã, entusiasta ou perdedora, que quero lhes falar. Gostaria de começar lendo um trecho de Anthony Sotor, de seu excelente livro chamado The World of Children, O Mundo das Crianças. Diz ele que somos todos crianças, mesmo que a maioria de nós tenha se esquecido disso. Acho que seria bom se conseguíssemos voltar a ter contato com o que eram as coisas no princípio desse processo, quando estávamos todos começando a conhecer o mundo pelo método Braille. Ver a primeira árvore. Cada um de nós teve de passar pelo processo de descobrir a primeira flor e redescobrir o fogo. É um processo demorado e ainda estamos metidos nele, ou espero estarmos. Ainda estamos descobrindo o mundo pelo processo Braille. Não nos basta ver a árvore, temos de trepar nela, queremos cheirá-la, queremos abraçá-la, queremos prová-la, queremos mastigá-la, queremos experimentá-la de verdade. E é isso que dá à vida a sua maravilha e sua magia. Mas Sotor disse o seguinte: que ignomínia, ser criança. Ser tão pequeno que se pode ser carregado, ser movido de um lado para outro, à vontade dos outros, ser alimentado ou não. Ser limpo, ou ficar sujo. Fazerem-nos felizes ou nos deixarem chorando. E certamente uma indignidade tão grande que não é surpresa que alguns de nós nunca se recuperem disso. Pois certamente um dos medos básicos da pessoa humana é não ser tratada como pessoa, e sim como coisa. Manipulados, movidos por forças impessoais, tratados como sem importância pelos poderosos e superiores. Cada um de nós pode ser um pequenino átomo num universo enorme, mas precisamos da ilusão de que contamos, que a nossa individualidade exige atenção. Podermos ser totalmente desrespeitados como pessoa é um tipo de morte em vida, contra a qual somos levados a lutar com toda a nossa força. Creio que aqueles de nós que pertencem às profissões de auxílio sabem, talvez mais do que qualquer outro, como é difícil encontrar o próprio ser, conservá-lo e ser capaz de se levantar e dizer não, eu sou, e sim estou me tornando, pois, na verdade, em tantos sentidos, nós ainda nem sequer nascemos. E, ao que eu saiba, ainda não há escola de vida e há muito poucos modelos, pessoas que possam realmente se levantar e dizer: estou me tornando, eu sou. É maravilhoso. A vida é boa, o mundo é belo. Há um livro lindo, que sempre foi um de meus preferidos, O Idiota, de Dostoiévski. Não sei quantos de vocês já o leram, mas um dia, quando tiverem tempo, o livro é gordo, mas vale a pena, peguem-no e passeiem por ele, pois é mágico. Ele escreve sobre o príncipe Mishin, que é uma espécie de santo mal orientado num mundo de pecado. Parece que tudo o que ele toca se transforma em dor e desespero, e ele não pode compreender isso. Tem crises epiléticas e, cada vez que tem uma crise, adquire uma percepção extraordinária. A magia da pena de Dostoiévski o descreve assim. De repente, no meio da tristeza, trevas espirituais e opressão, parecia haver, em momentos, um lampejo de luz em seu cérebro. E, com um ímpeto extraordinário, todas as suas forças vitais, de repente, começavam a trabalhar com o máximo de tensão. Sua mente e coração eram inundados por uma luz extraordinária. Toda a sua ansiedade, todas as suas dúvidas eram logo aliviadas. Mas, nesse momento, os lampejos eram apenas o prelúdio do instante final, em que começava a crise. Mas, cada vez que ele tem um acesso, a percepção lhe ocorre, e, em certo ponto, quase no fim do romance, tudo aparece em sua mente e ele grita: ah, Deus, por que não contamos às crianças? E, sabem, repito isso. Por que não contamos às crianças? Porque não lhes contamos que elas têm escolha, que podem tornar-se entusiastas e não precisam se tornar perdedoras. Pois quando você olha em volta há uma porção de perdedores. Não sei o que vocês acham, mas eu fico apavorado ao ver que há, por ano, 26 mil suicídios bem-sucedidos nos Estados Unidos. As últimas estatísticas mostram que os crimes de violência aumentaram 7% em todo o país.
O que aconteceu com as pessoas que antes conseguiam se casar e permanecer casadas, criando uma família, durante 20, 30, 40 ou 50 anos? Qual a diferença que há? Bem, talvez a diferença seja que fomos todos criados em jardins murados. Fomos protegidos contra a vida. Não nos permitiram ver de que trata a vida, como se ela fosse feia e temível, e, portanto, temos de ser criados por trás de muros artificiais em jardins cheios de flores e maravilhas. Só na adolescência é que escalamos o muro, ávidos, e vemos que não temos os instrumentos com que sobreviver à realidade, não queremos sofrer dores, de modo que tomamos comprimidos, tornamos medicamentos, ficamos aturdidos, ficamos bêbados. Temos medo de viver, mas temos ainda mais medo de morrer. Culpamos o passado, adoramos culpar o passado, e gostamos de culpar todos do passado, mas somos impotentes para fazer alguma coisa quanto ao presente e ao futuro. Desconfiamos dos outros, mas acima de tudo desconfiamos de nós mesmos. Nós nos esquecemos de escutar as nossas vozes. Somos incongruentes com o que parte de nós. Sentimos falta do presente. Deixamos que se vá. Não sabemos que temos escolha e que podemos escolher a alegria. Falta-nos um propósito e não compreendemos bem de que trata a vida. Nunca nos perguntamos: o que estou fazendo aqui? Será que o seu papel aqui é só ocupar lugar? Passei algum tempo nos mosteiros zen e budistas e nos ashrams, na Índia, procurando aprender o máximo de coisas possíveis em todas as culturas possíveis. Tive muita sorte em poder aprender que amei-os. Mas houve uma coisa que vi na Índia que nunca vi em lugar algum, e aconteceu mais ou menos por mágica. Quando cheguei a Calcutá, saltei do trem e não tinha andado nem 400 metros quando, de repente, como uma sobrecarga perceptual, vi todas as coisas que há a ver na vida. Vi o sofrimento, o desespero, vi crianças passando fome, vi gente com ar de desespero, vi alegria, vi êxtase. Sim, vi o êxtase. Vi flores e danças e a beleza e a morte. Em 400 metros, quando levara tantos anos de vida só para começar a aprender o sentido da vida. E é isso que digo quando afirmo que negamos a vida às crianças. Esperamos até a idade madura para lhes ensinar a respeito da morte. Levamos as crianças a crerem que a vida é de fato um mar de rosas. Que decepção, quando elas descobrem que não é. Nós todos permitimos que as crianças pensem que somos perfeitos, e que experiência arrasadora quando descobrem que não somos. O que é que há de errado no conceito de ensinar a humanidade sendo-se humano? Mas, antes de podermos ensinar a vida às crianças, temos de reaprender a simplesmente conversar com elas. Eu gostaria de escrever um livro intitulado Como Conversar com as Crianças, pois só o que vejo, entre adultos e crianças, é que falamos para elas, estamos sempre falando através delas ou além delas. Nunca nos comunicamos com elas. A fim de nos comunicarmos realmente com os garotos, temos que nos exercitar em flexões de joelhos. Temos que nos abaixar, para estarmos cara a cara com elas. Temos que tentar entrar no mundo delas e deixar de ir falar sobre o nosso. Escutem o que elas dizem. Peçam que elas contem o que veem, sentem e ouvem, porque, para sua surpresa, elas poderão lhes ensinar alguma coisa. Pode levá-los de volta à parte do assombro que era seu e de que se esqueceram. Sabem o que descobri, nesses últimos anos? Estou mais interessado em desaprender do que em aprender. Estou tendo que desaprender todo o lixo que as pessoas depositaram sobre mim. E vocês estão no mesmo processo. E com cada porção de lixo de que me livro torno-me mais livre, e quanto mais livre eu me tornar mais me posso tornar alguma coisa para vocês. Continuo a andar pelas escolas o tempo todo porque, como já disse, para mim a coisa mais importante no mundo é ser professor. E o que é que escuto? Ainda escuto os professores gritando: não vamos sair dessa classe até a fila estar reta. Formidável. Não se pode aprender nada, mas é bom o raio da linha estar reta. Ora, Joãozinho, por que foi fazer isso? Pelo amor de Deus, levamos a vida toda para poder responder a essa pergunta. O que é que se supõe que Joãozinho diga? Não sei. Alguém jamais lhe perguntou por que você fez alguma coisa? Qual seria a sua resposta?
Meios inacreditáveis de se comunicarem com as crianças. Adoro o que escreveu a Ingenot. Uma criança tem direito a receber mensagens sãs dos adultos. O modo como pais e professores falam com as crianças lhes ajudará a saberem como devem sentir-se quanto a si mesmos. As declarações deles afetam a autoestima e o autovalor da criança. Em grande parte, a linguagem deles determina o destino delas. Pais e professores devem eliminar a insanidade tão insidiosamente oculta em sua linguagem de todo dia. As mensagens que dizem às crianças para não confiar em sua percepção, negar seus sentimentos e duvidar de seu próprio valor. A conversa dita normal que prevalece deixa as crianças alucinadas. Culpar e envergonhar as crianças, pregar e passar sermões, mandar e tiranizar, advertir e acusar, ridicularizar e menosprezar, ameaçar e subornar, diagnosticar e prognosticar, essas técnicas brutalizam, vulgarizam e desumanizam as crianças. A sanidade só aparece quando confiamos na nossa própria realidade íntima e essa confiança só se aprende pelo processo da verdadeira comunicação. O que é que a criança precisa saber? Gostaria de partilhar com vocês algumas das coisas que considero essenciais para fazermos as crianças saberem. A primeira coisa é começar bem cedo a fazer as crianças conhecerem suas minas de ouro maravilhosas da imaginação, que são só delas. Temos de convencê-las de que em toda a criação, elas são as únicas elas. Acho que alguns de nós nos esquecemos disso. Uma das coisas sobre a nossa sociedade, eu acho, é que nos sentimos mais à vontade quando podemos colocar todo mundo num molde. Vocês não devem ser moldados. Vejam os rostos das crianças. Nunca vi dois que fossem iguais, nem de longe, e gosto disso. Gosto de pensar que elas são aquela combinação que nunca mais tornará a acontecer na história das criaturas humanas. Quando a gente sente isso, sente um pouco de orgulho. E no que diz respeito ao significado implícito nisso, vocês acham que elas estão aqui à toa? Toda essa singularidade é delas à toa? Sabe, gosto de ver o mundo como uma tapeçaria gigantesca, e cada um de nós tendo a responsabilidade de preencher um setorzinho, e, se não assumirmos essa responsabilidade e realizarmos essa responsabilidade, essa tapeçaria será sempre menos do que poderia ter sido e nós estaremos pior, por isso, não quero que você seja eu. Deus sabe que basta um eu. Nem gosto do conceito de acompanhe o guru. Se você quiser perder você, siga-me. Quando você me segue, isso leva a mim, e você vai se perder. Meu conceito é siga você, pois, quando você segue você e alcança aquela essência de você, e eu alcanço essa essência em mim, então, um dia, nós nos tornaremos um, e não alienados um do outro. Então, temos que ensinar às crianças que elas são singulares, em todo o mundo. Temos de mostrar-lhes que elas sempre serão as melhores elas. E isso é difícil, pois custamos a acreditar nisso. Ninguém nos vê, nem nos toca. Temos que fazer as crianças compreenderem que elas não só têm essa singularidade incrível, como ainda têm uma coisa de que às vezes nos esquecemos. Elas são também a potencialidade. São muito mais não descobertas do que descobertas. E é aí que está o assombro. Não importa onde estejam, estão apenas começando e a grande e mágica viagem da vida está desencavando tudo e descobrindo o você maravilhoso. Só há pouco tempo comecei a compreender o que significava as palavras que alguém me disse, há muitos anos. Em minha casa há muitos quartos. Isso porque eu antes pensava que a minha casa era composta de uma sala grande e confortável. Isso era bom. Estava bem arrumada e limpa e em ordem. E naquela sala aconteciam coisas. Lá eu podia receber e viver, podia fazer coisas boas. Mas um dia ocorreu-me que tudo naquela sala era alguma coisa que alguém me ajudara a pôr lá. Eu tinha tido 1000 decoradores decorando aquela sala. Mas, de repente, notei que naquela sala havia muitas portas. Um dia, enlouqueci de vez. Abri uma das portas. E vi um quarto escuro, úmido, cheio de teias de aranha. Aquilo me assustou e o meu impulso foi tornar a fechar a porta. Depois reconheci que aquele quarto também fazia parte de minha casa, portanto, era meu dever limpá-lo, mobiliá-lo e viver nele. Assim, mergulhei naquele quarto, e isso fez uma diferença enorme. Hoje é um belo quarto, arejado,
e tenho pelo menos 2 quartos para onde convidar as pessoas de quem gosto. Aquele quarto tinha mais 7 portas, e abria as 7 portas. Uma me levou à música, outra à arte, uma ao amor, uma à beleza, uma à alegria e agora tenho uma porção de quartos e cada um desses quartos tem 7 portas. Não tem fim. Ninguém jamais conseguiu ir ao fim dos quartos de sua casa. Podemos continuar para sempre. Sabem o que é que realmente me espanta? Somos as únicas criaturas vivas que podem pensar sobre o pensamento. Podemos usar símbolos simbólicos para pensar sobre o pensamento, podemos analisar, sonhar, criar em nossas mentes. É isso que significa ser humano e que, portanto, lhe deve dar uma sensação tremenda de assombro e magia. Acho que, se eu pudesse ter um único desejo na vida, seria devolver você a você. Não em termos de egocentrismo, mas em termos do fato de que você sabe que pode tornar essa pessoa, você, a pessoa mais maravilhosa, mais notável, mais franca, mais bela, mais criativa do mundo. Não para guardar, mas para dar, pois você só pode dar aos outros aquilo que possui. Se você é ignorante, ensina a sua ignorância, portanto, tem que trabalhar para a sua sabedoria. Se você estiver acorrentado, ensinará o seu preconceito e, portanto, tem que trabalhar pela sua liberdade pessoal. Tudo parte de você. Se eu faço alguma coisa por mim, faço-o por você. Quanto mais próximo eu chego de me amar, mais amor terei para lhe dar. Acho que temos que dizer isso muito cedo às crianças. Depois, acho que temos que dizer às crianças que também há outros presentes. Isso pode parecer meio esquisito, mas ainda num outro dia descobri um fato muito espantoso. Não há mais lugar na face do globo a que não possamos chegar, mesmo lugares afastados como o Vale do Caxemir, em 23 horas. Isso nos torna todos vizinhos. Antes, povos que estavam tão longe podiam ser esquecidos. E eram mesmo. Não estão mais distantes. Não há mais muralhas. São muito facilmente escaladas ou bombardeadas. Há pouco tempo, numa universidade do Centro-Oeste, houve uma interessante experiência sociológica, em que os estudantes partilhavam e davam. Pediram a cada estudante que levasse uma moeda de 10 cêntimos. Disseram: as pessoas estão morrendo de fome na Índia. Há uma peste e estão realmente necessitadas de ajuda. Se você acha que gostaria de ajudar, põe a moeda no envelope e escreva Índia. A Índia fica muito longe. Há uma família num gueto local que está mesmo precisando de gêneros para poder viver. Se quiser ajudar essa gente, isso lhe será dado anonimamente. Põe a sua moeda no envelope e escreva família pobre. Como sabem, não temos um aparelho de fotocópias na universidade e precisamos de um para aqueles que precisam copiar trabalhos e manuscritos, e torná-los de fácil acesso. Se quiserem ajudar a comprar um aparelho de fotocópias, ponha 10 cêntimos no envelope e escreva copiador. Pois 80% do dinheiro foi para a compra do copiador. Nós deixamos de nos interessar. Formamos núcleozinhos apertados. Dizemos: são com essas coisas que preciso me preocupar. Não é de minha conta o que se passa lá, acho que você chega a se realizar quando reconhece que nenhuma folha cai sem afetá-lo, de algum modo. Não há mais lugares onde as pessoas se escondam. O patrão grita com você. Você vai para casa e grita com o marido, ou mulher. O marido, ou mulher, bate no filho. O filho chuta o cão, que morde o gato, que urina no tapete. Onde é que começou? Preciso de vocês, e é bom voltarmos à associação de grupo, para podermos ceder um pouco a fim de poder receber. Temos que tornar a confiar, a acreditar e trabalhar juntos de novo. Precisa-se de 2 para ver 1. Quer saber quem você é? Olhe para os olhos das pessoas à sua volta, que o amam. São as únicas pessoas que ousarão lhe dizer que você está com o nariz sujo de terra. Todos os outros no mundo vão deixá-los passar o dia todo com terra no nariz. A pessoa que o ama vai dizer: ei, bem, você está com terra no nariz. Depois, acho que temos que contar às crianças sobre a morte, e deixar de protegê-las e de dar conceitos de que somos imortais. Agimos como se julgássemos que o fossemos.
Freud disse muita coisa boa e uma coisa que ele disse foi que muitos de nossos problemas e incapacidade de viver surgem da crença de que nunca morreremos. Pensamos que temos para sempre. Se você pensar a respeito, em seu íntimo, sempre pensa que é o outro que vai morrer e não você. Pois bem, tenho novidades para vocês. Vamos todos morrer. É a coisa mais democrática que já aconteceu. Seja quem você for, por ilustre que seja, por mais diplomas que tenha, por mais que tenha estragado sua vida, por mais bela que tenha tornado sua vida, você vai morrer. Mas por que ter medo disso? Você só teme a morte quando não está vivendo, se está envolvido no processo de vida, não vai gritar nem gemer. Se você tratou bem as pessoas quando elas estavam vivas, não vai se jogar sobre os caixões delas, gritando. Não vá, não vá. Pelo amor de Deus. Nem sequer deixamos as pessoas morrerem com dignidade. Deixamos que morram culpadas, gritando, ah, por favor, não morra. Que estranho conceito temos da morte. Não queremos levar as crianças aos enterros. Alguns de vocês hão de se lembrar de que tínhamos velórios e alguns eram mandados olhar para o vovô, para se despedir. Há alguns de vocês explicavam que tudo morre como morrem as flores no inverno, e depois tornam a crescer. A morte é um processo contínuo e belo da vida. Depois que você a viu, não a teme mais. A morte é uma boa amiga, muito boa amiga, pois nos diz que não temos para sempre e temos que viver agora, assim, vocês veem como cada minuto é precioso. Nós lemos isso e dizemos: ah, sim, é muito verdadeiro. Mas vivemos assim? Como é bom estar com o momento quando você vê uma flor. Quando alguém está falando com você, pelo amor de Deus, escute e não olhe por cima do ombro para ver o que mais está se passando. Coquetéis. Não há insulto maior. Se você não quiser estar comigo, então não fique comigo. Tudo bem, eu me adapto a isso. Mas já que vai ficar comigo, quer ficar comigo? Você diz. Vou olhar para o mar. Você olha para o mar? Ah, que pôr do sol mais lindo! Está falando sério? Você reconhece que ele nunca se repetirá? A morte nos ensina, se quisermos ouvir, que o momento é agora. É este o momento para pegar o telefone e ligar para a pessoa que você ama. A morte nos ensina a alegria do momento. Ensina que não temos a eternidade. Ensina que nada é permanente. Ensina-nos a deixar as coisas, que não há nada que você se possa agarrar. E nos diz para deixar as expectativas e deixar que o amanhã conte sua história, pois ninguém sabe se chegará em casa hoje. Para mim, isso é um desafio tremendo. A morte diz: viva agora. Vamos dizer isso às crianças. A última coisa que quero partilhar com as crianças é que a vida não é só dor, sofrimento e desespero, conforme se ouve no noticiário das 19 horas e se lê nos jornais. Essas são as coisas que são notícia. O que não ouvimos são as coisas maravilhosas, divertidas, grandiosas e fantásticas que também estão acontecendo. De algum modo temos que transmitir isso também às crianças. Para poder fazer isso, você terá que se pôr em contato novamente com a sua própria alegria e loucura. Estamos todos loucos. E, se você não acredita, é mais louco do que a maioria. O tédio provém da rotina. A alegria, o assombro, o êxtase surgem da surpresa. A rotina leva ao tédio, e, se você está caceteado, você é cárcere. E se pergunta por que as pessoas não querem estar com você. Podemos escolher. Temos opções. Você pode escolher como deseja viver a sua vida. Pode escolher a alegria, a liberdade, a criatividade, a surpresa, ou a apatia e o tédio. E pode fazer essa escolha agora mesmo. Isso é uma coisa de que realmente gosto e resume tudo. Foi escrito por Frederick Moffett, do Bureau of Instructional Supervision, New York Department of Education, Escritório de Supervisão Instrucional, Secretaria de Educação de Nova York. Ele o intitula de Como a Criança Aprende. Assim é que a criança aprende, captando as habilidades pelos dedos das mãos e dos pés, para dentro de si. Absorvendo hábitos e atitudes dos que a rodeiam, empurrando e puxando o seu próprio mundo.
Assim a criança aprende, mais por experiência do que por erro, mais por prazer do que pelo sofrimento, mais pela experiência do que pela sugestão e a dissertação, e mais por sugestão do que por direção. E assim a criança aprende pela afeição, pelo amor, pela paciência, pela compreensão, por pertencer, por fazer e por ser. Dia a dia a criança passa a saber um pouco do que você sabe, um pouco mais do que você pensa e entende. Aquilo que você sonha e crê é, na verdade, o que essa criança está se tornando. Se você percebe confusa ou claramente, se pensa nebulosa ou agudamente, se acredita tola ou sabiamente, se sonha sonhos sem graça, adoro isso, ou dourados, se você mente ou diz a verdade, é assim que a criança aprende. Temos de dizer às crianças que elas têm a escolha de se tornarem entusiastas ou perdedoras. Pois não encontrar o amor é não encontrar a vida. Diz Thornton Wilder. Há a terra dos vivos e a terra dos mortos, e a ponte é o amor. A única sobrevivência e o único significado. Contemos isso às crianças.